Bem-vindos de volta a Elementos de Máquina, onde veremos o dimensionamento de uma sapata de freio a tambor, né, externa curta. Meu nome é Walter Bell e apresento esse segmento da disciplina. Lembrando os capítulos dos livros que nós utilizamos para essa aula. Bom, esse é o exemplo 17.02 do Norton, na sua quarta edição, onde ele pede justamente para fazer uma análise adimensional, onde estamos interessados em averiguar como é que essas componentes do braço A, da distância entre o pivô e o centro do raio do tambor B, a distância vertical entre o contato da sapata e o pivô C, como é que elas atuam no nosso freio. Então ele pede para que a gente calcule qual é a condição na relação entre C e R, que vai produzir uma relação de autoenergização, considerando que a força de reação e a força de atrito a força de reação, a força normal, né, e a força de acionamento tem uma proporção de 2, e que encontre também qual que será essa relação entre C e R que vai produzir o autotravamento, aquela condição onde a gente só encosta a sapata e ele se freia sozinho. Tá? Então ele daria as dimensões de forma dimensional, que A é igual a B, ou seja, a força de A está sobre a sapata B, sobre a sapata, né, porque o comprimento é o mesmo, e o raio é igual a 5. Então a partir daí, colocamos os dados, o C é justamente quem a gente quer achar, que é essa distância entre o ponto de contato da sapata com o nosso tambor e o pivô, né? E aí a gente utiliza a equação 17.11b, né, onde a gente tem a definição de como é calculada a força de acionamento, tá? Onde ela fica em função da força normal e das relações geométricas e do coeficiente de atrito. Se a gente pegar ali e isolar então esse C, porque o R foi dado, né, a gente quer achar qual que é o valor do C para essa condição, a gente identifica aí que o C é 8.571 de valor, né, ou seja, um C comprido, né, se pensar que o A e o B são iguais e eles têm a distância de igual a 6, né, o C adimensionalmente é muito maior. E aí essa situação C sobre R vai ficar de 1.714, ou seja, se a gente olhar para a figura que está aí no canto inferior esquerdo, o raio ele é muito menor do que essa distância apresentada na figura, né? Então o pivô ele ficaria muito mais para baixo da página, né? Ele ficaria, digamos, deixa eu colocar aqui com a caneta, né? O pivô, esse centro aqui, ele vai descer lá para baixo, ele não vai ficar aqui na mesma linha do R, né? Aqui eu teria que ser essa relação aqui, se for seguir a imagem da figura, seria menor que 1. Nesse caso, nossa relação é maior que 1, né, quase 2, então ela fica lá para baixo. Mais ou menos, se a gente considerar que o raio está aqui, então deve ser exatamente por aqui, assim, onde está a indicação aqui. Tá? E aí no próximo passo ele pede qual que seria a condição que leva essa força de acionamento a igual a 0, né, ou seja, que a gente não tenha que acionar. E aí a gente iguala então a força de acionamento igual a 0 e vai ter um C igual a 17.143, né? Então ele vai lá para longe, lá para baixo do monitor, da tela que vocês estiverem assistindo, né? É uma condição bem diferente do que está aí, tá? E aí essa relação entre o C e o R fica de 3.43, quase 3 vezes e meia o valor do raio, né? Então vejam como ela cresce aí de acordo com
a condição para que a gente consiga atingir essa condição de acionamento de força igual a zero. Nossas referências. Lembrando que o conhecimento é seu, mas a propriedade do direito autoral é do professor. Mais uma vez, obrigado por assistir esse exemplo e se tiver dúvidas, entre em contato.